agradecer pela sua audiência, agradecer aos irmãos que estão aí ligadinhos conosco nas cidades circunvizinhas, e você que vai nos acompanhar pelo YouTube, pelo Instagram. Se inscreva no canal e compartilhe também essa live. Vamos evangelizar. Então agora é para valer. Bom dia, nosso amigo Ribamar. Bom dia a todos, bom dia Oséias, bom dia amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa, né? Estamos aqui para falar um pouco dos nossos por ti, Jesus. Pronto. Bom dia, Zé Antônio. Bom dia, Oséias. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria estar aqui com vocês. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Como é que começou essa inspiração? Como foi a ideia? Você sonhou? Foi um sonho profético? Como é que foi isso aí? Só por si Jesus? Vocês podem ir se revezando, dizendo como que foi. Fique à vontade. Só por de Jesus, assim, aconteceu através de um grupo de oração, né? A gente teve uma experiência primeiro no Jesus Está Vivo, no Renascer, em Pacajus, aqui na Igreja Matriz, que eu vim só para participar do momento da efusão do Espírito Santo. Eu e minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Era minha namorada na época, nós íamos só participar. E na hora da efusão, a moça rezou e disse assim que Deus precisava de mim. Só que sempre eu fui muito tímido. Não sabia como é que Deus vai precisar de mim se eu não sei nem falar, não sei nada. Aí depois passou esse momento, quando foi com 6 meses, isso aconteceu em fevereiro, quando foi em junho, 5 de junho, a gente iniciou o grupo de oração. E O que acontecia onde, no caso, esse grupo de oração? na comunidade reunida, a gente iniciou na comunidade reunida. Tá? Nós fazemos parte da comunidade, né? Da comunidade paroquial. Então a gente iniciou esse grupo a partir do dia 5 de junho, iniciou o grupo de oração. Então, quando completou um ano, nós tivemos a ideia de comemorar um ano do grupo de oração. Isso tinha 15 pessoas, 10 a 15 pessoas. E já eu, Ribamar, já teve um processo também, né, assim, com a gente de caminhar, todo um processo para ter chegado no grupo de oração também. Mas o interessante é que surgiu assim, daí a gente veio comemorar o grupo de oração, realmente vamos fazer um evento e tal, aí, vamos colocar o nome. Aí surgiu vários nomes, e aí a gente ficou pensando, já conhecíamos a música Só por Ti Jesus, a gente sempre trabalhava com essa música no grupo de oração, mas não vamos colocar Só por Ti Jesus não. Então nós nos reunimos na terça-feira para decidir algumas coisas e depois na outra terça-feira já decidi. A gente ia rezar e colocar diante de Deus o que ele queria diante da gente. Então aconteceu que eu fui para a missa, um dia, sentei lá e fiquei pedindo a Deus que me mostrasse algo. Para que a gente pudesse, porque eu estava tão de cabeça, envolvido tanto assim, que eu respirava aquele grupo de oração e todo aquele momento. Então, antes da Santa Missa, eu estava sentado na Igreja Matriz de Horizonte, olhando para o crucifixo central. E aquele crucifixo, ele cresceu na minha frente, assim, ficou enorme na minha frente. E aquela voz que falava dentro de mim dizia assim: foi por ti, é só por ti. Como uma luz que brilha na mente da gente, assim, é só por ti, Jesus. Eu fiquei tão emocionado, assim, que queria contar para todo mundo, mas consegui segurar até terça-feira para chegar com o pessoal e contar para o pessoal toda aquela experiência que a gente que eu tinha vivido naquela Santa Missa. E quando a gente chegou terça-feira que a gente falou, aí o pessoal foi unânime assim, não, o nome do evento é isso, é Só por Ti, Jesus. Tivemos algumas ainda contratempo, porque tinha outros nomes que as pessoas queriam, mas acabou acontecendo que nessa experiência as pessoas abraçaram o nome e ficou isso. Hoje a gente está fazendo 11 anos, né, Só por Ti, Jesus. Mas tem muito a crescer ainda. E como é que você entra, Ribamar, nessa história aí do grupo de oração? Você sempre foi engajado na igreja? Como é a sua caminhada assim? Não, minha caminhada não é muito bacana, né? Até eu chegar, né, aos olhos do meu amigo José Antônio, né, que foi
um dos caras responsáveis, né, para me tirar do fundo do poço que eu estava, né, nesse período. Eu estava, né, divorciado da minha esposa, né, nesse tempo, com 2 filhos pequenos. E por acaso ele trabalhava na mesma empresa que eu, né, e ele tinha essa ideia de montar um grupo de oração, né, e os meninos convidaram ele, o Thiago, né, vamos montar esse grupo de oração, não sei o quê. Aí um dia ele me convidou, né, aí eu fui para esse grupo de oração, e desse grupo de oração, aí eu depois disse que não ia, que não tinha me, né, eu não gostei do grupo de oração, é porque eu, no mundano, né, no mundo das drogas, bebida, prostituição, essas coisas todas, e acabei que depois ele me chamou novamente, né, como um bom evangelizador, né, ele me convidou novamente, eu fui novamente, e daí pra cá não saí mais, né, fiquei sempre lá com ele, já teve várias mudanças de cantores e tudo, e meus filhos foram crescendo junto comigo, e eu ainda separado da minha esposa, né, foi onde foi restaurando a minha vida ali dentro daquele grupo de oração, foi onde eu fui encontrar verdadeiramente a vida, o sentido da vida, né, que até então eu só tinha coisas mundanas, né, para mim aquilo ali era a minha felicidade, era aquilo ali, né, mas não, a minha felicidade não era aquilo ali, minha felicidade era junto com a minha esposa, meus filhos e o Senhor, né, mas aí, graças a Deus, eu fui evangelizado. Hoje, até hoje, eu tenho esse cara como um irmão, né? Ele que me resgatou. Primeiramente o Senhor, né? Que sem o Senhor a gente não somos nada. Mas como o Senhor usou ele, e até hoje nós somos amigos. É um irmão que eu tenho assim de verdade. Foi da onde eu não saberia, hoje talvez eu não tivesse mais por aqui. Porque na maneira que eu estava levando a vida, né, não era bacana. Né, mundo de droga, de bebida, de prostituição e tudo mais, era perigoso eu estar talvez em outro canto. Aí continua divorciado, como que é? Não, aí, né, aí nessa caminhada foi restaurando a minha vida, né, e acabou que a minha esposa, eu estava divorciado dela já há algum tempo, e ela não queria nem me ver, né, e foi um belo dia, a gente veio eu vim para um renascer também, aqui não teve esse evento, né, e eu estava lá nesse renascer e o pregador falou que aqui no meio de nós tem um rapaz que ele está divorciado e que a esposa dele, quando ele tenta falar com ela, ela não quer nem, né, ele falou tudo isso e eu disse, será, meu Deus, quer comigo? Eu não acreditei, né, e eu fiquei lá, né, fiquei de boa lá. Aí foi pro intervalo e tudo mais, quando eu voltei, aí ele começou a cantar aquela música que é tua família, te ama e te espera, né? Eu vou cantar mais que a minha voz é muito, né? Você não vai tirar a vaga do cantor. Vai tirar a vaga do cantor e eu não quero isso. Mas aí ele disse assim, olha, o rapaz não está aqui. Será se ele quer perder essa graça de restaurar sua família hoje? Se ele for para casa hoje, agora, e bater no portão da casa dele, a esposa dele vai abrir a porta para ele. E eu fiquei com aquilo, começou a me dar aquela angústia, e ele não sabia quem era, quem não era. Eu nunca tinha visto aquele pregador, né? Eu também não sei de onde é que ele era, não me recordo agora. Mas eu sei que eu tinha uma moto nesse tempo, peguei o capacete e saí. Fui para casa, cheguei em casa, minha mãe, meu filho, você já voltou? Eu voltei. E vou lá na minha esposa, chamei até de esposa, né? Eu não falei esposa não, minto. Chamei a mãe dos meus filhos, que eu só falava assim, né? E aí, cheguei lá e ela disse, mas meu filho, você vai atrás de confusão novamente? E aí eu fui lá, bati no portão. Quando eu bati no portão, ela abriu o portão. Ela disse, entra, que eu tava ali esperando. Cara, aquilo ali pra mim foi um baque assim. E aí foi onde começou tudo, né? E aí, José Antônio andou. Antes disso, o José Antônio foi mais a esposa dele lá visitar e ela era bem agressiva mesmo, não queria conversa com nada. E acabou que, né, o Senhor restaurou. E daí pra cá, o grupo de oração teve o suporte de Jesus e tudo. E daí pra cá, minha vida foi restaurando. A gente voltamos, né, estamos já há quase 14 anos já. E voltamos, 11 anos, 12 anos por aí.
né? E voltamos novamente, renovamos nosso casamento na igreja, casamos novamente no civil e hoje nós somos uma família. Hoje realmente eu sou feliz, né? Por conta de uma evangelização, né? E o Socorro de Jesus hoje é isso, a gente quer evangelizar, quer levar a palavra do Senhor para aqueles que precisam, que nem eu precisei lá atrás, né? Ele foi e me acolheu. E a gente hoje faz o Socorro de Jesus não para nós, não para a comunidade, mas para poder restaurar e levar um pouco da palavra do Senhor para essas pessoas. Bendito seja Deus. E a sua caminhada, Zé Antônio, como que você namorava com a Cleide, aí hoje está casado, é isso? Tem um filho, né? Como que foi essa trajetória de... Assim, sempre eu fui da igreja, né? Minha família sempre foi da igreja, assim, mas a gente é da igreja, mas sempre a gente precisa de uma experiência com Jesus. Essa experiência de Jesus faz toda a diferença, porque às vezes temos, assim, católico como umas pessoas muito voadas, né? O pessoal está na igreja, mas quer viver outras coisas fora, e antes era assim. Mas depois dessa experiência com Jesus, que a gente teve de participar de algumas coisas do Shalom, e tem feito um trabalho maravilhoso, assim, na Horizonte Pacaju, né? A gente tem vivenciado, assim, e minha esposa participou muito tempo do Shalom, antes de eu conhecer ela, né? Ela teve uma... E assim você conheceu, que viu ela na adolescência dela lá no Shalom. Sim. E, assim, é uma pessoa maravilhosa na minha vida também, que veio para completar, Deus colocou ela para completar assim, depois dessa experiência, depois que viu que iniciamos um grupo de oração, o Socorro de Jesus, uma pessoa que me completa, né? A gente tem um filho hoje de 8 anos, também a gente está tentando levar no mesmo caminho, mas sempre assim, a minha família foi da igreja católica. Tem algumas pessoas que são protestantes, mas são poucas, mas bem assim, vivenciar a palavra realmente dentro da igreja, vivenciamos em comunidade, que nem a comunidade paroquial, onde a gente, minha família toda participa lá. A gente é bem ativo. Aí você atua como, no caso, ministro extraordinário da palavra. Hoje eu estou assim já há alguns anos como ministro extraordinário da palavra. Né? Como foi essa questão de ser tímido para ser ministro extraordinário da palavra? Como é que é essa história aí? Rapaz, só Deus que transforma, porque a gente não, você não tem palavra para explicar o que aconteceu da minha transformação, porque eu tinha vergonha de tudo, não conseguia falar. E depois do grupo de oração, porque tinha uns meninos do grupo de oração que já tinham essa experiência com oração, por exemplo, o Tiago, que tocava violão com a gente, ele já tinha essa experiência. Mas eu não tinha, só que chegou um momento que o Tiago saiu. Ele disse, o grupo de oração vai deixar cair porque ele saiu, não. Aí eu comecei pedindo a graça a Deus e a gente conseguiu. Foi acontecendo todo esse processo de evolução até chegar um momento que o Padre Eudásio me convidou para ser ministro da palavra. E aí eu acabei aceitando e aí foi todo um processo. Deus foi fazendo, ainda vai fazendo. Eu fico nervoso, fico, mas é diferente. Deus vai fazendo o processo. E cada vez que a gente vai meditando a palavra, vai adentrando a palavra de Deus, a gente vai sentindo essa força transformadora dentro da gente. E as pessoas que estão ao redor também. Vai percebendo essa evolução, essa mudança. Como a gente já é próximo de bastante tempo, eu lembro que logo no início, alguns poucos anos atrás, o Zé Antônio não tinha um apreço enorme pela leitura, né? Tão grande, né? E eu emprestei alguns livros do Zé Antônio e depois eu vi o Zé Antônio devorar livro assim de uma forma muito tranquila, né? Você pode estar pelo Padre Léo, né? Pelo Servo de Deus Padre Léo. Exatamente. E como ministro da palavra, eu conheço vários ministros da palavra e nem todos têm esse apreço pela leitura e eu acho que é no mínimo dos meios, claro, a oração é o meu principal, que é o encontro com Deus, né? E você falou que medita a palavra porque é o encontro com Deus que deve nos fazer levar o outro ao encontro com Deus. Mas também o estudo é muito necessário, né, Zé? Verdade. Mas assim, eu falo assim, tudo dessa experiência, mas essa experiência passa, e você sabe muito bem disso, pelas suas mãos, assim. Porque quando a gente trabalhava junto no Novo Cabrais, que a gente teve aquele grande encontro de grupo de oração lá que eram 10 minutos, mas que fazia muita diferença na nossa vida e na vida de muitas pessoas. E lá você puxava isso muito, muito forte. Quando eu lhe conheci, isso fez assim, uma diferença enorme na minha vida.
questão dos livros, do conhecimento que você tem. Isso também, você faz parte desse processo, tanto do grupo de oração como do Só por Ti Jesus lá na nossa vida, na nossa comunidade. Por isso que lá na nossa comunidade, a gente tem como você como uma pessoa dentro da nossa comunidade. Todo mundo pergunta por você, por conta que muitas vezes você foi lá, nos deu suporte, nos ajudou, fez a diferença e faz hoje ainda, porque o respeito e o carinho que todos nós temos por você é muito grande. Eu agradeço. Eu queria que falasse um pouquinho do Padre Léo na tua vida, né? As experiências do livro que você tem dele, assim, eu sei que você, ao encontrar o Padre Léo, fez festa nas pregações ouvindo ele, o que se identificou nele que te atraiu, assim, do Padre Léo? Assim, eu não conheci, tive o prazer de conhecer o Padre Léo quando vivo, né? Só via depois que ele faleceu, foi que eu tive de conhecer alguns livros, pregações. Eu assisti muita pregação dele, muitos livros, e a verdade dele, assim, né? A simplicidade e a verdade dele foi mexendo na minha vida, assim. Eu tenho uns 6 livros dele, assim, muitas coisas assim, ainda vou buscando e vou. Tem um livro que é Famílias Restauradas, um livro excelente, assim, excelente, que às vezes a gente já ensinamos até algumas peças lá na comunidade do pessoal, já fazendo algumas coisas, porque o livro é muito bom, assim, porque é muito simples, né? E Deus é muito simples com a gente. Às vezes não adianta você falar umas palavras bonitas que ninguém vai entender, mas que vai chegar ao coração. E as palavras dele são muito simples. Então tem muitos livros assim, através de você a gente conseguiu esses livros. E essa experiência com o Padre Léo assim, faz toda a diferença, né? E depois você vai conhecer o Padre Paulo Ricardo, que é algo mais profundo ainda, assim, que transformador na nossa vida, onde todo dia a gente tem uma meditação do Evangelho com ele, vai buscando outras fontes assim. Já tive assim, a oportunidade de participar da pregação com o Anderson Reis, que ele teve em Itaitinga, a gente esteve lá numa pregação com ele, a gente conheceu, conversamos com ele. Tivemos uma oportunidade também em Itaitinga de participar da pregação com Moisés Rocha, também muito, pessoas assim que de um conhecimento muito vasto, muito bom. Então, a gente tem buscado e tem tido essa experiência maravilhosa. E no Só por Ti Jesus, quem são as presenças marcantes que fizeram história no Só por Ti Jesus, né? Jesus, claro que ele é o centro, é óbvio, né? E por isso que a gente não está falando dele, porque ele é o centro de tudo e sustenta todos os que estão presentes, né? Então, ele já está no meio, no princípio e no fim de tudo. Mas quem são as presenças que têm marcado os convidados ao longo desse tempo de Só por Ti Jesus? Quais são os padres, os ministérios? Pode fazer uma retrospectiva aí, vocês dois? A gente, do primeiro, né, a gente fez com o Padre Marcelo, né, foi muito bacana, ele fez uns 2 ou 3 depois, né, com a gente. Para falar a verdade, assim, o primeiro Só por Ti Jesus, ele foi só um show que a gente fez, né, a gente teve alguns momentos, a gente fez um show com o Ministério de Música do Shalom, de Horizonte, que eu não estava. Foi algo muito rústico, assim, que a gente fez, mas teve muita alegria e muita diversão, o primeiro. A partir do segundo a gente começou a pensar, o que a gente vai fazer, mas vamos botar pregação, alguma coisa, a gente começou a colocar algumas coisas e mudando. A partir do segundo, do terceiro, a gente resolveu colocar a Santa Missa. Então vamos colocar a Santa Missa porque é só por Ti Jesus, o centro é Jesus, então a Santa Missa tem que ser necessária. Daí pra cá a gente não tirou mais a Santa Missa do evento, então sempre tem pregação, Santa Missa. Então a gente trouxe Padre Marcos Antônio, que estava, na época ele era lá de Barreira, celebrou com a gente uma vez. Foi a gente cuidar. Depois a gente trouxe o Padre Marcelo Holanda, que celebrou 2 vezes com a gente. Geralmente a gente convida 2 vezes seguidas, assim, a gente tem feito isso, né? O Padre Antônio Furtado também já esteve com a gente 2 vezes. A gente fez até algumas revelações assim que o pessoal até hoje me cobra. Eu digo, rapaz, você deve cobrar de mim, você tem que cobrar de Deus. Porque ele disse que o evento ia mudar de canto, ia acontecer algumas coisas assim, ia sair do ginásio, ia para um estádio. Mas não marcou data. Ele não marcou data, o pessoal fica perguntando, e quando é que vai ser? Eu digo, rapaz, ele não disse data não, então as coisas têm que acontecer, né? A gente sabe que Só por Ti Jesus é um evento que está tomando uma proporção de 11 anos, mas ainda está pequeno. A gente sente algumas necessidades de algumas coisas.
E nos últimos 2 a gente trouxe o padre Wander Lúcio, né, que faz parte da Arquidiocese de Fortaleza. Um padre assim, que a gente tem se apegado muito a ele, porque é um cara de muito conhecimento e também de uma espiritualidade profunda. Então ele é fantástico, assim. A gente tem muito a agradecer também a orientação que ele tem nos dado. Né? A gente está até marcando já uma visita com ele só para a gente conversar mesmo sobre esse ano, o que aconteceu e ouvir algumas orientações dele, porque ele tem muito a nos oferecer. Assim. Como o evento está numa crescente, a gente não pode perder essa oportunidade de... O evento, assim, a gente sente a necessidade de uma obra de caridade. Não sei ainda, eu digo assim, Deus ele vai mostrar algo, porque há muito tempo eu venho sentindo isso no meu coração de que precisa de uma obra de caridade, para que o evento tenha um corpo maior, assim, tenha um propósito maior, né? Tem um transbordar concreto, né? Então a gente tem pensado muito nisso, assim, tem colocado nas mãos de Deus, né? É Ele que conduz. E nesse período também, né, passou alguns pregadores também lá, né, Zé? Passou alguns pregadores, eu não me recordo agora quantos, mas passaram bastante. O Zé foi o que passou lá. Foi sempre está com a gente. Sempre, né? Eu acho que desde o segundo, terceiro, você está com a gente. Sempre a gente está convidando o Oséias para fazer algo, né? Uma pregação ou um texto da misericórdia, né? E esse ano, né, que passou agora em agosto, teve a participação dele no texto, né? E teve uma adoração belíssima também ao final, né? E assim, esse ano não foi a expectativa daquilo que a gente queria, né? Mas se Deus colocou aquela quantidade de pessoas ali, né? Retornando o que o Zé falou, que o padre Antônio Furtado fez uma revelação lá, que o São Francisco de Jesus, no tempo que ele falou, ele vinha numa crescente, né? Muito grande. Nesse período aí chegou a pandemia, né? E foi onde começou, a gente fez dois São Francisco de Jesus online, né? Fechado na capela. E o pessoal sempre perguntando como era que ia ser o retorno, e nós na expectativa desse retorno. E vem engateando novamente, né? Querendo ou não, é um começo, né? Da pandemia para cá, né? É um começo. Mas a gente nunca perdemos a fé. Tem dificuldades, tem hora que dá vontade de desistir, tem, mas a nossa fé é bem maior. Não deixamos nós desistir, né? Quem sabe, né? Até 2026, essa profecia do Padre Furtado não se... Por causa que a gente fazia num clube pequeno, não sei se o José lembra, né? Era um clube muito pequeno, né? E a gente depois tivemos que transferir para um ginásio, né? Não era tão grande, mas era uma quadra, não era um ginásio. E tivemos que também transferir, fizemos 2 ou foi 1 lá, tivemos que transferir novamente para um ginásio maior, porque não suportaria mais o que nós estávamos, né? Esse que a gente está lá, ele cabe em torno de quê? De 3, 4, 5 mil pessoas lá, mas graças a Deus a gente não chegamos isso ainda não, mas tenho fé em Deus que a gente vai conseguir um dia, né? Mas a gente está nessa fé aí, de um dia a gente conseguimos lotar aquele ginásio, e quem sabe, não é o próximo ano, né? Sim, graças a Deus. Início do São Francisco de Jesus e o decorrer dele, e os novos projetos futuros, com a graça de Deus, e também toda a experiência dos irmãos que estão aqui, dentro deste evento e fora do evento, né? Caminhada de fé. E também queremos falar de outros irmãos que um evento desse porte não acontece com 2 pessoas, né? Tem toda uma galera aí por trás, nas fotos, no som, pedindo ajuda, intercedendo, fazendo 1001 coisas. Então, às vezes, é uma turma aí de 30, 40, 50 pessoas dos bastidores fazendo esse SOS São Francisco de Jesus, né? Para que aconteça. Então, vocês podem elencar também alguns nomes aqui. Aqui não é uma propaganda não, gente. A gente apenas está comentando o evento, certo? Como aqui não tem cunho nem político, nem cunho religioso de TL ou carismático, nada disso. Apenas é comentário de como o evento
está acontecendo, é a história do evento em si, né? Como ele é realizado. Como ele é realizado. Então, a gente vai também conversando com os irmãos. Um dos que eu vejo participando desde o início aí também é o Eudes, né? E ele geralmente ajuda nessa parte de que? Das artes, é isso? Artes, blusas, o que mais? Sim, ele tem uma parte, né? A gente dá essa parte de ornamentação para ele também, né? E a parte da arte da camisa também, desde o primeiro, é ele que faz, né? Ele tem toda uma habilidade, tem toda uma técnica, né? E ele tem uma facilidade enorme, né? De fazer essas artes para nós. Para você ter uma ideia, se eu não estou enganado, ele lá do próximo evento ele já disse que já estava pronta, né? E ele é um cara muito inteligente, né? Um cara que tem uma visão assim muito bacana, que às vezes a gente não tem essa visão da arte, né? Toda a camisa ele faz uma coisa bem bacana pra gente, ornamentação. Se você ver, desse ano ele fez uma ornamentação lá na frente com o logo do Só por Ti Jesus, ficou muito bacana, muito bonito aquilo ali, né? Muita gente gostou. E a visão dele, assim, do evento, né? O evento sempre vai renovando. É claro que as pessoas também estão dentro, tem que também ter uma renovação também. Uma coisa se renovam bacana. juntas Isso. com o evento e com o serviço que estão fazendo, né? E tem outras pessoas, né, José Antônio, também, né? Que nos ajudam aí. A gente tem a Maria Luísa, que dá suporte da gente. Temos o Bilo e a Ana Maria também, que Tem o Natinho, a esposa o dele, né? Daniel e a Graciana também, que nos apoiam. Esses aqui eu acho que são que trabalham mais. O Natinho e a Graciana, porque são o pessoal que fica responsável pela barraca. E o trabalho é enorme, de você saber calcular tudo ali, de ver o que vai fazer de comida. Não é fácil, é um trabalho assim, muito árduo, que eles têm um carinho enorme para realizar aquilo ali. Eles dizem que gostam muito desse serviço. Então, assim, a gente fica muito feliz de Deus tocar essas pessoas que nos ajudam, porque a minha cabeça e a do Ribamar não tem condições. A gente consegue estar em todo canto ali, visualizar tudo, mas a gente não consegue abraçar tudo. Porque tudo eles querem a opinião da gente. Tá lá, porque você está desde o início é assim, de não, cara, vocês têm autonomia para fazer o que vocês quiserem. E são pessoas assim excelentes, que a gente tem realmente uma união, assim, um grupo muito unido mesmo, que faz o Só por Ti Jesus acontecer. Tem uma sala secreta lá também, né? Que é a da Adoração Santíssima, né? A gente, Sala lá do essa sala dos adoradores, né? A gente fez há uns 2, 3 anos pra cá, não foi, Zé? A salinha Só por Ti Jesus, né? E esse ano quem nos ajudou foi o menino do Shalom, né? Nos ajudou lá a ornamentar. O Edson e o Flávio, né? Foi isso aí. Porque assim, a gente tem uma rede de apoio muito grande. Quando você diz assim, vamos iniciar o Só por Ti Jesus, então tem algumas pessoas que vão chegando para nos ajudar. Então o pessoal do Shalom, que a gente não quer deixar esse pessoal fora também, que abraçam a causa, vão lá e fazem, que se propõem a fazer e fazem muito bem. Isso é muito bom, muito saudável para o evento. O que precisaria hoje para o evento para que andasse mais? Precisaria de mais evangelizadores, pessoas que abraçassem, aqui não como crítica, mas como necessidade, tipo, precisaria de pessoas servindo mais, sei lá, na lanchonete, no aconselhamento, na evangelização, na acolhida, na limpeza. Vocês percebem que precisa mais pessoas na divulgação? O que demanda mais apoios culturais? Existe uma abertura desses apoios culturais na cidade? É pouco em relação à parte financeira? Como que é? Nós não temos muito assim... a gente recebe algumas ajudas de algumas pessoas. Às vezes as pessoas chegam vão doando algumas quantidades, alguns valores. Então a gente vai... geralmente, hoje, o Só por Ti Jesus do próximo ano, nós temos R$1.000 em caixa. A gente olha assim, é muito pouco para iniciar um evento, né? Importa que você vê a estrutura que foi esse ano. Mas Deus sempre vai agregando, sempre vai ajudando pessoas assim. A gente falou que a gente não tem político nem nada, mas a gente tem uma ajuda de estrutura. De irmãos que são políticos e ajudam, né? Que nos ajudam. Então, isso é muito bom, muito gratificante para a gente, assim. Mas a gente sente assim uma necessidade de o nosso município abraçar mais o evento. As comunidades paroquiais abraçar mais.
não ver que seja só um evento, da comunidade X, da comunidade reunida, então. Não, mas se abraçar mais, divulgar mais, eu não falo na questão de abraçar, assim, de divulgar mais, de incentivar a sua comunidade aí a participar desse evento. Porque um evento a gente tenta mexer com toda a comunidade, porque nós temos o apoio do Padre. O Padre Jesus nos dá um apoio enorme, assim, só por Jesus. Pode jogar nas missas tranquilo. Esse ano é porque ele tinha uma viagem marcada mesmo no dia do São Apóstolo de Jesus, não pôde estar lá. Mas no ano anterior, ele ficou lá o evento todo, participou, ele conduziu o Santíssimo Texto da Misericórdia, quando no ano passado que veio a Babi Maria, que esteve com a gente. Ele deu todo o suporte, assim, nos ajudou bastante, nos ajuda bastante. Então, às vezes a gente sente falta assim, mais das comunidades mesmo participar, das comunidades assim, hoje não vai ter nada na minha comunidade não, porque nós vamos só por Jesus. De abraçar mais o evento nessa situação, assim, eu acho que falta mais isso. Mas isso é questão de evangelização também, né? A gente vai correr atrás, assim, a gente sabe desses pontos, a gente está conversando sobre isso com algumas pessoas já para a gente poder melhorar essa comunicação e essa evangelização. Porque tem muitas pessoas que contam as experiências que teve no São Apóstolo de Jesus. Esse ano a gente viu que teve pouca gente, nós tivemos uma estrutura belíssima, poucas pessoas. Mas as pessoas que estiveram lá, elas tiveram uma experiência fantástica com Jesus. Né? Tanto com o Ministério do Olhar de Maria, da comunidade do Olhar de Maria que esteve com a gente, com o Severino Ramos, que é o pregador da comunidade católica Shalom, também esteve com a gente. Então, assim, eles ficaram abismados como é que a gente realiza um evento daquele ali. Eles dizem, eu sei que isso aqui dá trabalho, gente, a gente falando com ele depois dos bastidores, né? Mas a gente precisa dar um passo a mais. A gente não pode ficar na mesma coisa. Dar um passo a mais é fazer com que todos tenham essa experiência, principalmente as comunidades paroquiais. A gente sai do individualismo e ir para o comunitário, para a pessoa saber que aquilo ali é evangelização. Sim. E a gente também tem alguns jovens também, né, que nos acompanham desde do pequenininho, né? E a gente vê a quantidade de jovens que vem aumentando nesse São Apóstolo de Jesus. Né? Por quê? Porque vê um jovem, vê o outro, e daqui a pouco, né, tá lotado de jovens. E o nosso intuito é esse, fazer do São Apóstolo de Jesus não só para nós mais idade, né, mas para a juventude, que ele prove dessa água do Senhor, né? José Antônio, né, assim, pode até me recordar aqui que meu filho mais velho, hoje ele está com 20 anos, quando a gente começou o grupo de oração, quando o Tiago saiu, a ideia também foi do José Antônio colocar ele numa aula de violão, né, e acabou que o João Vitor, ele começou a tocar muito rápido, era pequenininho, né? O José Antônio disse, não, no próximo grupo de oração você já vai ter que tocar, nem que seja só uma música que nós cantamos aqui, né, Zé? E ele vem nisso, né? Tá com a gente lá. Abraçou a causa mesmo, hoje toca nas missas. Sou um profissional, se garante. Né? Ele, graças a Deus, esse ano ele que montou a banda, né, da comunidade reunida, né, que eles chamam de Nossa Senhora da Saúde, né, a Mãe da Saúde, que é o Ministério de Música, né, da comunidade. Que o Ministério de Música, na realidade, eram 6 jovens, mas por conta que esses jovens vão crescendo e vão fazendo faculdade, vão saindo, né, e hoje esse Ministério de Música só está em 2 pessoas, mas acaba que agora no São Apóstolo de Jesus que passou agora, ele que montou a banda para poder abrir o evento, né, e assim, como você viu, foi bacana eles tocando lá. Eu fiquei muito emocionado, assim como o pai, né? Babando lá, meu filho lá. Muito assim, porque assim, a gente também teve muita ajuda, por exemplo, do João. A gente é muito grato a ele, muito grato mesmo, porque ele sempre assumiu essa parte do Ministério de Música num evento ali, para cantar tocar na missa e tudo. E esse ano não foi possível. Ele reuniu o pessoal e tudo assim. Mas Deus não nos desampara, assim. A gente viu que não foi possível para ele, mas a gente conseguiu reunir algumas pessoas, pegou algumas pessoas do Shalom, outras de outras comunidades, e eles abraçaram a causa mesmo, assim, foi belíssimo, assim. Até do Guanassés a gente pegamos 2, né, do Guanassés, ele arranjou 2 meninos lá do Guanassés,
montaram uma banda, ficou muito E o bacana. ministério, sempre que vocês levam, eles têm muita sintonia com o padre, né? É isso. O que é bom quando o ministério de música, eles têm essa sintonia, porque quando tem esse atropelo, né, o padre pede uma coisa, o ministério vai para outro canto, né? Teve até, o Zé Antônio pediu para mim ajudar na parte da adoração, eu estava lá e só assistia a mão do meu ombro, eu tive um susto, aí ele foi lá, pediu. Aí quando eu pedi o rapaz para tocar uma música, só que não estava na casa, ele falou, não, mas o padre falou que é outra. Eu falei, meu Deus, esse ministério entendeu mesmo, porque tem que ser o padre pediu mesmo, não pode trocar. O padre não escolheu essa, ou seja, eles estavam na obediência, na unidade, e isso faz a coisa andar. Isso é belo, né? É interessante assim que quando nós fomos conversar com o padre Wander Lúcio, ali tudo é indicação dele. O pessoal, o Ministério de Música ali da comunidade Doce Olhar de Maria, justamente são o pessoal que toca com ele toca na comunidade dele lá, ele celebra na comunidade dele. Então são um pessoal muito profissional, sim. No ano passado, o vocalista do Ministério Doce Olhar de Maria veio com o padre. Ele e a esposa dele, eles vieram. Aí, cara, que alegria esse ano a gente está servindo aqui também, né? Aí a gente começou, foi até muito bacana assim, né? A experiência dele contando com a gente que no ano ele veio só para acompanhar o padre, mas esse ano ele estava servindo com ele. E a sintonia deles muito boa, assim, muito boa. Agora, porque o padre Wander Lúcio é muito difícil, cara, é muito ocupado, muito ocupado. Porque, não é, por exemplo, a gente está um mês querendo falar com ele, mas a gente não consegue, porque ele teve um processo de evangelizar que ele também estava ali por trás, ajudando. Então é muito difícil, mas a gente vai conversar com ele para que a gente possa pegar mais algumas orientações dele. A gente não pode, a gente não pode deixar escapar assim. Não é que a gente vai trazer ele novamente para não, são orientações que ele nos dá, que é riquíssimo para a gente. Ele conhece muita gente mesmo. Quando a gente está lá conversando com ele, eu vou ligar para fulano aqui para dar certo. Ele ligou para a senhora Façanha, ligou para Ana Paula Furtado. Aí ligou para o Padre Antônio Furtado. Tudo isso para agregar as coisas, sabe? Ele é muito, cara, assim, a gente tem um carinho enorme por ele, assim. Virou um irmão para a gente, assim. Vocês vão fazer o evento no próximo ano, mais ou menos em que mês, em que data? Não tem data ainda específica, mas pelo menos um mês já tem. Como que está planejado? Ainda não tem nada pensado a esse respeito? A gente já pensou desde o início, a gente já pensa, quando terminamos o José Antônio falando comigo, a gente não pode perder tempo. Nisso a gente já tem que começar, já terminou esse, é tanto que a gente já está correndo atrás de algumas coisas, né, José? A gente já viu aí já algumas coisas, é por isso que a gente está sempre a tempo. Veio aí com os meninos que faz a arte da camisa, com eu, com a Maria Luísa, com o Natinha, a gente sempre está assim, e tentando falar com o padre Wander Lúcio, né, que ele é um cara muito da cabeça, muito aberta, né, José? Pois é, a gente tem, geralmente a gente vai entre junho e agosto, né, os últimos realizados em agosto, então a gente quer sentar primeiro para a gente ver se a gente vai permanecer em agosto, ou se vai... A gente não definiu uma data assim ainda, mas a gente quer ver as orientações, conversar com o padre Wander Lúcio para poder a gente ter essa orientação, mas em dezembro que a gente já quer conversar com ele, só para a gente ver como é que foi, que a gente ter essa experiência, né? Trocar essa experiência com ele, porque é muito bacana, assim, a gente poder planejar o próximo ano, porque também a gente está com a cabeça muito voltada também, assim, né? Tanto só por Jesus como a festa da padroeira da nossa comunidade, que a gente vai estar fazendo 25 anos, né? E a gente também vai trabalhando os dois juntos, assim, para poder a gente... No caso, em setembro, né? Em setembro. Isso. 30 de agosto é o ano de setembro, que é a Nossa Senhora da Saúde. Então a gente vai fazendo 25 anos de evangelização na comunidade, então a gente também... Coisa bem especial. Exatamente. Então agradeço a participação de vocês, façam as considerações finais, mas fica o convite para quando estiver assim próximo do evento, vocês virem, até tragam o seu filho, né, os seus filhos, pode trazer a sua esposa, seu filho, tragam a família de vocês, né, para que seja uma coisa bem interessante quando vocês vierem para o próximo do evento, para a gente fazer uma coisa bem interessante aqui, divulgando o sabor de Jesus, fazer um novo podcast, pelo menos um mês antes, né? É bom um mês antes ou 2 meses para ficar uma coisa mais próxima, né? Uma semana antes não, porque você não está assim na correria imensa ou 15 dias, né?
mas é bom um tempinho antes, tá certo? Se vocês não forem, a gente vai na casa deles, né? Vamos tentar gravar lá para eles. Mas a gente pode programar 2 meses antes, a gente tem que é uma correria muito grande, mas a gente vai se programando, a gente vai se organizando, porque a gente também faz essa parte da divulgação, né? Então é extremamente importante para o evento. Aí, quando a gente tiver nome das pessoas que a gente vai trazer, a gente convidou padres, pregador e tudo, a gente vai estar passando para vocês aí as novidades do Sol Português próximamente. A gente agradece aqui a participação aqui, o convite que você fez, assim, a gente tem um carinho muito enorme por você, né? Você sabe disso. Por isso a gente está aqui. E a gente agradece a todas as pessoas da comunidade reunidas na Paróquia João Batista em Horizonte que nos ajudam, está sempre conosco, assim, a gente tem pessoas muito fortes que nos ajudam. Alguns que a gente nem falou o nome aqui, a gente pede até desculpa, porque às vezes a gente não lembra tudo, mas muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, Tomar. Obrigado, Zé. A gente, né, que agradece, em nome do Sol Porto Jesus, de todos que faz esse evento, né, ser realizado, né? A gente agradece muito. Amanhã muito bacana, né? Eu agradeço desde já. E a gente convida as pessoas, né, Zé, para quando começar o São Porto de Jesus aí, divulgarem e nos ajudar, né? Fazer esse evento bacana. Né? Agradecer aqui a cada um que teve esse ano lá, né? O Padre Wander Lúcio, falar nomes, né, que a gente vai acabar aqui esquecendo. Mas agradecer um cara muito especial, que é você, que a gente gosta muito de você. Aliás, te amamos muito, né, nossa comunidade. Muito obrigado. E abraçamos você com carinho. Você é um irmãozão para nós. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade também conosco. Esse foi o programa Em Defesa da Fé, com convidados especialíssimos, Zé Antônio e o nosso amigo Ridomar, falando sobre o Sol Porto de Jesus e várias experiências com o amor de Deus, na família, nesse evento, e desejando também propagar essa experiência para outras pessoas. Até sábado, com a graça de Deus. Obrigado, Arsenio Gomes, obrigado nosso amigo Zé Marcondes aí nos bastidores. Talvez o Zé dos Espinhos, que deve estar na sintonia também, que é um codinome secreto aí, né, Marcondes? Que a gente brinca aqui nas nossas conversas no privado, eu e o Marcondes, com esse codinome. Deus abençoe a cada um de vocês, apoiadores culturais. Até segunda-feira no Boa Nova de Paz e até sábado no programa Em Defesa da Fé, que o convidado será o Lucas, falando sobre liturgia, o amor e o zelo pela liturgia.